Boa noite a todos, amigos, amigas, irmãs, irmãos. Deixa eu baixar o som para melhorar um pouquinho mais. Isso aí. O tema de hoje, o que eu estudei, que eu trouxe, ele tem base no livro e um texto de Emmanuel, no livro Rumo Certo, num texto de Emmanuel chamado Segurança. Num outro texto, também de André Luiz, chamado Para Renovar-nos. E o corpo principal da mensagem está no livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, por Hamed. Este é Os Prazeres da Alma. E então, convido a todos para os nossos agradecimentos iniciais, para as nossas orações e entrarmos no nosso assunto de vez. Agradeço, Senhor Pai Todo-Poderoso, esse momento de aprendizado, esse encontro em que nós podemos expandir um pouco mais os nossos conhecimentos e abrir os nossos corações à palavra do alto, à palavra de Jesus. Agradeço também a toda a espiritualidade, Allan Kardec, a todos os irmãos que aqui vêm buscar uma palavra amiga. A Mãe Maria, que nos inspira, Jesus Cristo e o nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso. Então, como estava dizendo, o tema é segurança. Só tropeça quem está a caminho. Emmanuel, ele nos coloca que segurança decorre do mecanismo inalcançável das circunstâncias. Daí, a oportunidade de recorrermos à palavra do Divino Mestre. Buscai primeiramente o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. E insegurança é o estado mental de que se lastimam e queixam legiões de criaturas que se confessam angustiadas frente aos problemas da vida. Geramos essa angústia pelo medo de não saber o que vai acontecer. E insegurança e angústia se retroalimentam. A vida é um processo dinâmico. Ela não pode ser pré-determinada segundo uma pequena visão simplista e reduzida de uma única existência. Nas estradas das múltiplas existências, a gente caminha com 1001 incertezas. E refletindo sobre essa questão, Hamed faz uma analogia com as penitenciárias, com os presídios e com as nossas questões íntimas. E Hamed assim coloca: a palavra penitenciária, que vem do latim, quer dizer arrependimento, redenção. Dela provém também o termo penitenciária, do originário dos tribunais romanos, onde se concediam ou não absolvições. Por estranho que pareça, penitenciária não tem hoje a mesma significação etimológica que se esperaria ter. Ou seja, penitenciária é o lugar onde se redime a falta cometida. Que se redime a falta cometida.
Tanto os presídios da atualidade como muitos do passado, eles não criaram e nem desenvolveram mecanismos educativos e de promoção social para que houvesse realmente uma renovação e uma recuperação dos que poderíamos chamar de penitentes. De modo geral, o prisioneiro ele fica mais perverso e corrompido depois de ingressar num presídio, o lugar que deveria recuperar e reeducar assume papel contrário. Ele corrompe o reajustamento moral do ser humano. E aí nós vamos analisar esta breve situação descrita por Hamed, e que envolve celas e penitenciárias, para ampliarmos os conceitos a outros níveis de compreensão e reorganizá-los em novo ponto de vista. É interessante observar que indivíduos presos por vários anos, quando ficam fora dos muros da prisão, eles começam a sentir medo e enorme insegurança quanto ao seu futuro. Na cela, esses homens se viam seguros, por pior que parecesse o ambiente em que estavam. Eles recebiam alimentos, roupas e agasalhos. Ao deixarem o cárcere e entrarem em contato com outras pessoas, a realidade para eles tomará outra dimensão. É outra coisa. Se antes possuíam uma fictícia certeza e não se preocupavam com o dia de amanhã, agora vão recomeçar livres uma nova etapa existencial. A liberdade nesse instante, porém, lhes trará imprevistos comuns da vida livre e, por consequência, inúmeras excitações e ansiedades. Fora da prisão, eles têm que trabalhar para suprir suas necessidades básicas. Então surge o receio de não conseguirem saciar a fome, de não possuírem um teto que os abrigue, e para tanto precisam usar o senso interior para guiar-se a si mesmos. Necessitam buscar o próprio sustento, o que nessa situação gerará medos e desconforto. Intimamente, nós somos assim. Intimamente, nós somos presos durante anos na cela do ego, vivendo em um cubículo supostamente seguro. Sentimos muita estabilidade e bem-estar, abrindo mão da nossa verdadeira liberdade, por preferirmos a falsa proteção da cela interior e algumas migalhas de um conforto frequentemente breve. Não saímos da prisão onde nós mesmos nos encarceramos. São celas que nos apresentam frágil bem-estar e efêmeros sucessos, pagos por alto preço emocional. Muitas pessoas acabam num inferno íntimo por não se libertarem do apego, da culpa, do orgulho, da mágoa. Criamos então celas que isolam os sentimentos, celas que disputam os mais altos graus sociais, celas que mendigam afetos, celas que disfarçam o perfeccionismo, celas que sustentam o fanatismo religioso, celas que confiscam os bens alheios, celas que estimulam a luxúria. São inúmeros os cárceres que parecem confortáveis, disfarçados de veludo, bem decorados, perfumados, adornados com joias raras, mas não deixam de ser prisões que confinam a alma e impedem a expansão da consciência. Quebrar
as algemas mentais e sair da cela egóica não é tão fácil. Somos conservadores, acomodados e estamos tão sujeitos a uma robotização de hábitos que nunca adquirimos um duradouro conforto psicológico. Sem nos darmos conta, pagamos um preço elevado por algo que as normas sociais dizem ser seguro e garantido. Abandonar as algemas que nós mesmos nos colocamos e nos dar autoabsolvição é o que mais precisamos no momento atual. A criatura verdadeiramente livre sabe que sempre estará correndo riscos e, por consequência, nunca terá absoluta segurança. Só tropeça quem está a caminho. Só erra quem é livre e tem coragem para tentar. Como dissemos anteriormente, a vida é um processo dinâmico e ninguém tem condições de afirmar com plena certeza o que acontecerá amanhã. Só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Esta é uma resposta da questão 243 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado: os espíritos conhecem o futuro? E a resposta é: isso ainda depende de sua perfeição. Frequentemente, ele apenas o entrevê, mas nem sempre tem a permissão de se revelar. E a outra pergunta: os espíritos que alcançaram a perfeição têm o conhecimento completo do futuro? E a resposta é: completo não é bem a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Ou seja, não adianta a gente deixar que a angústia nos tome conta, domine todo o nosso pensamento. Nós temos que acreditar mais. Podemos entender o porquê a liberdade vem acompanhada de certa dose de insegurança. De início, quando começamos a viver fora das grades, das quatro paredes do ego, fora das grades da falsa estabilidade, podemos sentir vacilações, incertezas e até muito medo. E tomar as decisões, ser livre para errar, correr, rir e brincar, ser independente para trabalhar como e onde quiser, fazer o seu próprio horário, viajar, conhecer novas pessoas. Esta é a recompensa de toda criatura livre. E o que é que você quer? A segurança da cela, onde possa viver sem consciência? Ou a insegurança sadia, ou seja, viver por si, utilizando a direção e a força e o potencial da alma que lhe dão a forma do senso interior? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Nos permitir estar na manada ou abrir as nossas consciências e pensar de modo diferente. Pensar de modo mais próximo aos ensinamentos do Evangelho. E para nos ajudar a refletir sobre estas palavras, eu trago um texto de André Luiz sobre esse tema, e o texto chama Para Renovar-nos. E ele coloca: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes da evolução.
necessários ao caminho de todos. Frente aos próprios erros, não descambe para o desculpismo e se encare as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita cada pedra no caminho para construir um edifício mais sólido. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, visto que aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros, nem mesmo em você. Procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência e a irritação apareçam em sua área. Comunique os seus obstáculos, as suas aflições e as suas angústias apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de te auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. E diante dos próprios conflitos, não tente beber e dopar-se buscando fugir da própria mente. Esta anestesia, esta ausência, não resolve nada. Os problemas continuarão e eles cobrarão resolução. Você voltará a ser chamado a eles. E lembre-se, meus amigos, lembre-se que você é um espírito eterno e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria e perturbação. Essas são as palavras de André Luiz para nos encorajar a acreditar mais em nós, para termos mais segurança para errar, mas errar sempre no caminho do bem, no caminho da edificação. Assim agradeço a presença de todos, ao tempo que dispuseram a ouvir esta mensagem. Agradeço ao nosso Pai Todo-Poderoso e muito obrigado pela presença. Boa noite a todos.